Olá, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Hoje nós vamos tratar de duas ações constitucionais. Vamos começar com a ação popular e vamos finalizar com a ação civil pública. Sobre a ação popular, o que eu gostaria de mencionar é que ela é uma ação constitucional, ela está prevista no artigo 5º da Constituição, no inciso 73. Ela tem uma lei própria também, que é a Lei 4717 de 65, tá? E essa ação é uma ação que se originou no direito romano, tá? Que significa, né, que é uma parcela do povo, né? Ela envolve o que? A participação, né, do cidadão, né? Então, nesse contexto, né, que você tem de atribuir-se ao povo essa possibilidade dele realizar a propositura, ela tem algumas particularidades, porque o cidadão que utiliza-se desse instrumento, ele na verdade não pleiteia interesse próprio, interesse individual, né? A ação popular é voltada, tá, para a pretensão referente ao interesse coletivo, tá? Então isso é importante que fique bem registrado, por quê? Porque ela é um instrumento de defesa da coletividade, né? Ou seja, ela é um instrumento de defesa da coisa pública, da res pública. Então ela demanda exatamente o quê? A participação do cidadão em defesa de interesses coletivos, né, perante a coisa pública, perante a res pública. Isso fica muito bem explicado. Esta modalidade de ação constitucional, ela surgiu, né, na primeira vez no ordenamento brasileiro, na Constituição de 1934. E ela só não esteve presente na Constituição de 37, mas ela se fez, né, presente no ordenamento brasileiro, né, por todo esse tempo, e se repetiu nos outros documentos constitucionais na história do constitucionalismo brasileiro, e também presente na Constituição de 88, como eu mencionei. O que eu posso falar da Constituição de 88 é que na Constituição de 88, o objeto da ação popular, na verdade, foi um objeto, esse objeto foi ampliado, tá? Por quê? Porque além da anulação dos atos lesivos contra o patrimônio público, né, se acresceu também, tá, que o Estado também tem um papel importante no sentido de ter participação, né? Então, o que acontece? A ação popular também é voltada para os atos que são praticados pelo Estado, porém a esses atos lesivos. Então ela combate, né, a questão da imoralidade administrativa, ela combate, na verdade, a violação ao meio ambiente. É uma ação também que visa tutelar o patrimônio, né, histórico, patrimônio cultural, e tem um papel importante, né, nessa relação de exercício de cidadania, né, de um instrumento jurídico constitucional que é disponibilizado ao cidadão para que ele exatamente possa opor, né, àqueles que visam, né, violar interesses coletivos. Veja que quando eu falo aqui de patrimônio histórico-cultural, vai além do interesse do próprio cidadão. Quando eu falo, na verdade, de moralidade administrativa, eu estou falando de um interesse que vai além do próprio cidadão. Quando eu falo aqui de meio ambiente, eu estou falando de quê? Né? De um bem que é responsável pelo bem-estar de todos. Né? Então tem essa perspectiva da coletividade muito presente, né? E isso é inclusive um requisito indispensável quando se pensa na questão da ação popular. Então, nesse sentido, no primeiro momento, como eu tinha mencionado, está lá na Constituição, no artigo 5º, né?
no seu inciso 73, e ela também tem uma legislação infraconstitucional que sofreu, né, por esse fenômeno da recepção, né, que é a Lei 4717 de 65, que foi recepcionada pela Constituição brasileira. Com relação ao conceito, né, de ação popular, para que isso fique muito bem definido, né, ela é um quê? Um instrumento judicial, tá, que representa um exercício de direito, de soberania do cidadão, né, com caráter cívico, que visa o quê? O controle da legalidade, para evitar o quê? Lesividades com relação à prática dos atos administrativos. Então, o cidadão, fazendo valer o seu direito subjetivo, ele se opõe exatamente aos atos administrativos praticados pelo governo para o quê? Impedir, né, o cometimento, né, de atos de improbidade, de impedir o cometimento de atos que sejam pautados na corrupção. Então, isso é importante, porque qualquer membro, né, qualquer cidadão, mesmo que se tenha dentro de um contexto de menor amplitude, ele pode invocar esta tutela jurisdicional para fim de proteger, de preservar interesses coletivos, tá? Então, a ação popular não deixa de ser o quê? Uma garantia constitucional política, tá? Que visa o quê? A participação popular, certo? Vamos lá, a natureza da ação popular, a natureza jurídica, né? O que é que seria a ação popular? A ação popular, ela é uma ação constitucional, como já mencionei, de natureza civil, tá? Então, é a natureza civil constitucional que tem exatamente o objetivo de anular, de declarar nulidade do ato lesivo ao patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, certo? Espécies de ação popular. Existe a ação popular, que é a ação popular preventiva, né? Ou seja, ela é voltada ao impedimento, tá, da realização de atos lesivos. Então, esse é o objetivo da ação popular, ou seja, obstar, né, a efetivação de atos lesivos ao patrimônio público, tá? Então, essa é a ação popular preventiva. Existe a outra modalidade, que é a ação popular repressiva, ou seja, ela visa combater aquele ato que é lesivo ao patrimônio que já foi cometido. Então, ela visa o quê? Anular os atos lesivos, ela visa o quê? Provocar o Poder Judiciário para obter a tutela jurisdicional com o objetivo de quê? De se obter o ressarcimento pelos danos causados, tá? Em decorrência dos atos lesivos que foram praticados, né? Ela, na verdade, também, no que tange ao patrimônio cultural, patrimônio histórico, ou até mesmo, quando se fala de meio ambiente, ela visa o quê? Também uma recomposição. Então, há também uma perspectiva, um objetivo de quê? De recomposição do patrimônio público, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Com relação aos requisitos da ação popular, insta mencionar que existem dois requisitos, né? O requisito subjetivo e o requisito objetivo, tá? O requisito subjetivo, né, é aquele que importa em quê? Em ser cidadão, né? Parece algo abstrato, né, dotado de digamos assim, indefinição, mas não. Quando se denomina aqui ser cidadão, tá, é aquele que possui uma capacidade eleitoral ativa, ou seja, é aquele que tem, né, o título de eleitor e também está em dia com as suas obrigações eleitorais. Então, isso deve ser comprovado no momento da propositura da ação popular. Então, isso é muito importante que fique bem definido, né?
E o elemento objetivo, o requisito objetivo da ação popular é aquele que implica, né, na lesão ou ameaça ao patrimônio público, ou seja, aquele ato lesivo que é ilegal, né, em desfavor do patrimônio público, e também a lesão ou ameaça não só com relação à ilegalidade, mas também com relação à imoralidade. Quando eu falo imoralidade, né, é importante que se mencione que por muito tempo isso foi uma discussão doutrinária, porque se entendia que a ilegalidade sempre deveria estar presente. Porém, no artigo 37 da Constituição, que trata dos princípios da administração pública, lá exatamente tem o quê? Né? A indicação do princípio da moralidade. Ora, você não precisa demonstrar ilegalidade quando o ato praticado pelo gestor, pelo administrador, é um ato que viola o princípio da moralidade. Ou seja, a violação ao princípio da imoralidade por si só consiste em que até a grande administrativista de Pietro, né, já menciona que por si só, né, a violação ao princípio da imoralidade é sim fundamento, argumento suficiente para preencher o requisito objetivo para a propositura da ação popular, correto? Vamos agora a um tópico, né, bastante importante também, que é a legitimidade ativa na ação popular. Ora, a ação popular, como eu tinha deixado muito bem claro no início aqui da aula, né, que pertence ao povo, né, é a parcela do povo em atuação, tá? Ela pertence sim ao cidadão. Agora, esse pertencer ao cidadão não é desprovido dos requisitos que eu acabei de falar, ou seja, capacidade eleitoral e de estar com as suas obrigações em dia. Então é importante que se diga o quê? Que o cidadão, por meio da juntada do título de eleitor, ele será capaz de comprovar a sua aptidão para a propositura da ação, ou seja, a sua condição de ser um legitimado para a propositura da ação. Nesse sentido, eu queria trazer algumas observações aqui. A primeira delas é a que está no artigo 12º da Constituição, em seu artigo 1º, porque ela faz alusão aos portugueses equiparados. Então, no parágrafo 1º do artigo 12º da Constituição, você vai verificar o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, os portugueses equiparados, desde que demonstrem esta capacidade de exercício de direito político, né, desde que tenha a presença desse certificado de equiparação, no sentido de gozo do direito político, no sentido de se ter o título de eleitor, podem também serem considerados legitimados para a propositura da ação popular, ok? Agora, uma observação que eu até então falei daqueles que podem realizar a propositura. Agora eu quero falar daqueles que não figuram em hipótese nenhuma na condição de compor o polo ativo da ação popular, tá? Então vejam só, quem não pode estar, né, no polo ativo da ação popular? Os estrangeiros, tá? Mesmo que residentes em território nacional, tá? Os apátridas, aqueles que não estão filiados a nenhum país, também não podem compor o polo ativo da ação popular. As pessoas jurídicas, tá? Inclusive, sobre as pessoas jurídicas terem a legitimidade para a proposição popular, isso por muito foi discutido, até que o próprio Supremo Tribunal Federal, na sua súmula 365, assim definiu: pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Então, pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Além disso, né, os brasileiros
que não estejam em dias com as suas obrigações eleitorais, tá? Ou seja, aqueles que não estão em dias, né, com os seus direitos políticos também não têm legitimidade. E por fim, e já já eu trato um pouquinho disso, o Ministério Público também não tem legitimidade para propositura da ação popular. E eu falo sobre o Ministério Público, uma observação que eu quero aludir agora. Como dito, com relação ao Ministério Público, ele não participa na composição do polo ativo da ação popular. Porém, o Ministério Público, ele atua como custos legis, tá? De modo que o Ministério Público, ele acompanha, né, assegura o trâmite regular e acompanha o quê? A produção das provas, certo? Para que essa produção seja realizada com maior celeridade, tá? E também acompanha na medida que há atribuição de responsabilidade civil e de responsabilidade criminal. Então, voltando, o Ministério Público não atua como parte no polo ativo da ação, ele atua na condição de custos legis, de maneira que ele visa assegurar o trâmite regular da ação popular, de modo que se possa acompanhar exatamente a produção de provas para que seja com mais celeridade e também acompanhar esta atribuição de responsabilidade civil e de responsabilidade criminal. Portanto, o Ministério Público tem vedação para ser parte, né, no polo ativo. Também é vedado ao Ministério Público a defesa, né, que o Ministério Público promova a defesa do ato lesivo e que promova também a defesa do autor. Então, o Ministério Público, neste caso, ele nem promove a defesa do ato lesivo e nem promove a defesa, né, ou assegura interesse do autor. Ele apenas acompanha o trâmite regular e fica atento a esta questão da responsabilização criminal e civil e atento também à questão das produções da prova. Então, o Ministério Público tem não pode realizar a propositura da ação. Ok? Ok. Porém, tem uma particularidade que eu queria tratar aqui. O Ministério Público não pode propor ação, mas se houver desistência da ação por parte do autor, o Ministério Público pode sim assumir o polo ativo com a desistência do autor. Então, o Ministério Público não pode de imediato propor, ou seja, provocar o Poder Judiciário no sentido de se instaurar uma ação popular. Porém, se a parte autora desiste da ação popular, o Ministério Público, que automaticamente já fez parte pela condição dele de custos legis da ação, tá? Ele pode, com base no artigo 9º, artigo 9º da Lei 4717 de 65, ele pode o quê? Dar continuidade à ação popular, porque tem interesses coletivos e o Ministério Público, na verdade, também tem esta função, né, de resguardar esses interesses coletivos, tá? Uma outra particularidade que envolve o Ministério Público na ação popular é que, mesmo, né, que ele não tenha essa legitimidade ativa no momento de se propor a ação, né, digamos assim, se provar, né, que o judiciário só age em decorrência da provocação, ou seja, se não viola o princípio da inércia da jurisdição, o Ministério Público, na execução da decisão da ação popular, ele tem a possibilidade de dar sequência, de promover a execução. Ou seja, uma vez que tenha transitado em julgado a decisão referente à ação popular, o Ministério Público pode, tá, após 60 dias corridos, assim, após 60 dias sem
o pedido de execução da parte envolvida, ele pode promover a execução, tá? Então, o Ministério Público pode promover a execução e ele deve promover essa execução após os 60 dias, ou seja, transitou em julgado, se tem 60 dias para que as partes envolvidas provoquem a execução. Se, passados 60 dias, as partes não provocam a execução, o Ministério Público já presente no processo tem o quê? A obrigação, tá, de provocar essa execução. Pronto. Em quanto tempo ele pode fazer isso? Em 30 dias. Ou seja, após 60 dias, as partes não provocam, passa a existir o dever do Ministério Público de provocar a execução. Ora, se ele não provoca em 30 dias esta execução, pode-se dizer, pode-se cravar que o Ministério Público, na verdade, aí comete aquilo que a gente chama de falta grave, inclusive com previsão expressa, tá, na Lei de Ação Popular. Ou seja, o artigo, inclusive, que eu queria passar para vocês é o 16 da Lei 4717 de 65, ok? Então, 16 da Lei 4717 de 65, ou seja, 30 dias ao Ministério Público para provocar a execução após passados 60 dias que a parte não provocou, pós trânsito em julgado, ok? Vocês viram quando eu falei um pouco atrás sobre a questão da legitimidade ativa, que tem que ser um cidadão e que este cidadão deve estar em dias com a sua obrigação eleitoral, ok? Aí vou lhe fazer a pergunta. O menor com 16 anos de idade, ele pode ter legitimidade ativa para promover a ação popular? Veja, o menor com 16 anos, tá? Ele não tem a sua capacidade civil. Então tem uma incapacidade civil, tá? Então, a princípio, ele só poderia promover a ação se fosse assistido, né, pelos responsáveis, ok? Porém, né, isso se discutiu muito na doutrina e se chegou ao entendimento de que o requisito para a propor ação popular é o quê? O cidadão que esteja com regularidade eleitoral. Então, o menor de 16 anos com regularidade eleitoral, ele o quê? Possui a prerrogativa de direito político. Ora, se ele possui esta prerrogativa de direito político, automaticamente o entendimento e a doutrina assim reconhece de que ele não precisa ser assistido pelo seu representante para ter esta capacidade processual, né? Esta capacidade de promover a ação popular, mover a ação popular desassistido do seu representante, ok? Então, fica registrado aí. Legitimidade passiva, ou seja, quais são as pessoas que podem figurar no polo passivo de uma ação popular. Em primeiro lugar, né, isso aí fica muito bem evidente, que as pessoas jurídicas de direito público, né, ou seja, que se tem patrimônio para proteger. Né? E aí, entre as pessoas jurídicas de direito público, né, além dos entes federativos clássicos, Estados membros, município, Distrito Federal, também pode configurar as entidades autárquicas, né? As pessoas jurídicas também que são subsidiadas pelos cofres públicos. Também pode configurar as pessoas jurídicas de direito privado que são subsidiadas pelos cofres públicos, pelas pessoas jurídicas de direito público, tá? Além disso, né, de se ter as pessoas jurídicas de direito público, configura no polo passivo da ação popular os responsáveis pelo ato lesivo, ou seja, a atribuição
né, da responsabilidade de maneira direta às autoridades que são responsáveis pela prática do ato impugnado. Então veja, não só as pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado que sejam subsidiadas pelo cofre público, pelas pessoas de direito jurídicas de direito público, mas também o responsável diretamente pela prática do ato impugnado. Ou seja, os administradores, os funcionários, os servidores também podem ser responsáveis e podem configurar no polo passivo da ação popular. Ora, entenda, se tem pessoa jurídica de direito público, se tem os servidores, né, as pessoas, as autoridades responsáveis diretas pelo ato que está sendo impugnado, existe também a possibilidade de composição no polo passivo dos beneficiários do ato, ou seja, quem foi que ganhou, quem foi que teve lucro, né? Quem foi que se beneficiou com a prática daquele ato, né, lesivo, né, daquele contrato lesivo com a administração pública. Então, os beneficiários diretos também podem compor o polo passivo na ação popular, ok? Então agora vamos tratar, né, de algumas observações.